Olá, meus amados alunos da turma 41. Hoje, na 32ª videoaula de matemática, semana 35, nós vamos falar sobre unidades de medida. Vamos falar sobre o grama, sobre o litro, sobre o grau Celsius. Vamos também falar sobre probabilidade, sobre chance de algo acontecer. Vamos nessa? Vamos para os slides. Simbora! Vamos falar sobre a medida de massa. A medida de massa é a quantidade de matéria que um corpo possui. A unidade fundamental da medida de massa é o grama. Vejam bem, o grama, não a grama. A grama capim, não. O grama, unidade fundamental da medida de massa. Temos os múltiplos do grama e temos os submúltiplos do grama. Os múltiplos do grama são quilograma, hectograma, decagrama. Os submúltiplos do grama são decigrama, centigrama, miligrama. Aqui eu tenho 1/4 do quilo, que corresponde a 250 gramas. Eu tenho metade de 1 quilo, que corresponde a 500 gramas. Eu tenho 1 quilo, que corresponde a 1000 gramas. Eu tenho 1,5 kg, que corresponde a 1500 gramas. Aqui nós temos 2 quilos. 2 quilos correspondem a 2000 gramas. Nós temos aqui um instrumento usado para medir massa. São as balanças. Aqui eu tenho a novidade, que é a balança digital. Essa é a balança mecânica. E aqui nós temos balanças mecânicas antigas. Essa é a mais antiga. Era necessário colocar o objeto a ser pesado aqui, num prato, e o pezinho no outro prato. E os pratos deveriam ficar na mesma direção, ou seja, a balança deveria ficar equilibrada para que o objeto a ser pesado correspondesse ao peso colocado, ou seja, um peso de 1 quilo, aqui deveria ter 1 quilo. Mesma coisa com o peso de meio quilo. O objeto a ser pesado deveria conter meio quilo. Deveria corresponder a meio quilo. E os pratos deveriam ficar alinhados, ou seja, balança equilibrada. Vamos ver também outras medidas de massa. Como a tonelada corresponde a 1000 quilos, 1000 quilogramas. Uma arroba corresponde a 15 quilos. 1 grama, 1000 miligramas. E o que seria isso? 1 quilate. 1 quilate corresponde a 2 decigramas, a 20 centigramas, a 200 miligramas. Estou falando em quilate porque a medida de uma pedra preciosa está em quilates. Nós temos o diamante, nós temos a safira e nós temos o rubi. A safira e o rubi são mais pesados que o diamante, ou seja, para 1 quilate, tanto a safira quanto o rubi serão pedras menores em comparação a 1 quilate de diamante, ok? Apenas curiosidade. Capacidade. A unidade fundamental da medida de capacidade é o litro. Litro é o volume interno de qualquer recipiente. Eu tenho os múltiplos do litro, que são quilolitro, hectolitro, decalitro. E eu tenho os submúltiplos do litro, decilitro, centilitro e mililitro. 1/4 do litro corresponde a 250 mililitros. Meio litro corresponde a 500 mililitros. 1 litro corresponde a 1000 mililitros. 1,5 litro corresponde a 1500 mililitros. 2 litros correspondem
a 2.000 mililitros. 5 litros correspondem a 5.000 mililitros. 1.000 mililitros, 1 litro. 4 xícaras de 250 mililitros correspondem a 1 litro. 2 xícaras de 500 mililitros correspondem a 1 litro. Para todo recipiente, podemos medir a quantidade de líquido que ele pode conter. A essa medida chamamos capacidade do recipiente. Temos aqui os galões de água. Eu tenho uma garrafa de 5 litros, um galão de 20 litros, um galão de 10 litros, uma garrafa de 1,5 litro e uma garrafa de meio litro. Ok? Vamos falar agora da temperatura. Para medir a temperatura, nós usamos o termômetro. Temperatura é a característica do estado térmico de um corpo, de um ambiente e de um sistema. A unidade fundamental da medida de temperatura é o grau Celsius. Amplitude térmica é a diferença entre a temperatura máxima e a temperatura mínima do local. A esse resultado nós chamamos de amplitude térmica. Usamos números positivos e negativos para marcar a temperatura. Se a temperatura estiver acima do zero, nós vamos representar com um mais, ou seja, aqui no caso 20 graus positivos. Se a temperatura estiver abaixo de zero, nós vamos usar o menos, ou seja, aqui nesse caso 10 graus negativos. Olha o termômetro, aqui eu tenho um termômetro digital. Esse termômetro é um termômetro de mercúrio. Ele foi proibido desde o ano passado pela Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Hoje nós podemos utilizar o termômetro digital e o termômetro com álcool. Há também o termômetro de máxima e de mínima. Vamos falar sobre probabilidade ou chance ou possibilidade. Probabilidade é um ramo da matemática. Vai calcular a chance de ocorrer um experimento. Com o cálculo sobre a probabilidade, nós podemos ver a probabilidade de cair um número ímpar ou um número par ao ser lançado um dado, a chance ou a probabilidade de cair cara ou coroa ao ser lançada uma moeda, mas também a chance de probabilidade de erros numa pesquisa. E isso é muito importante. Aqui eu tenho qual é a probabilidade de obter um número par no lançamento de um dado. Os números pares possíveis de um dado são o 2, o 4 e o 6, ou seja, são 3 números. Isso é a possibilidade favorável, porque é o número que eu quero, os pares. Mas qual seria a possibilidade total? A possibilidade total que o dado me oferece são 6 números. São números pares e ímpares. Para calcularmos a probabilidade, vamos utilizar o número favorável dividido pelo número possível, o número total. Eu posso apenas representar com fração. A probabilidade é de 3/6. A chance de cair números pares é de 3/6. Ou eu posso dividir e obter 50% de chance, de probabilidade. Também o caso de uma moeda. Qual a possibilidade ou a probabilidade ou a chance de eu lançar uma moeda para o alto e cair cara? Só tem um lado cara, o outro é coroa. Então o número 1 vai ficar no numerador. O total que vai ficar embaixo será 2. O número 2 vai ficar no denominador. Então eu tenho 1/2, ou seja, 50% de chances de cair cara. Entenderam? Bom, meus amores, por hoje é só. Estamos encerrando todo o conteúdo do livro, ok? Um grande abraço, obrigada aos alunos, principalmente os alunos que são assíduos às nossas aulas. Um grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Fiquem com Deus.